Então a gente obteve aqui a número 1, agora a gente vai para o número 2. Ele pede que a gente calcule as derivadas temporais de Rho-Chapelle e de Phi-Chapelle. A gente acabou obtendo esses dois versores na questão anterior. Então vai ficar bem simples para a gente estar obtendo isso aí. A gente vai fazer o seguinte. Para obter o Rho-Chapelle, a derivada de Rho-Chapelle, a gente vai fazer o que? A gente então a derivada de Rho-Chapelle vai ser justamente derivada em relação ao tempo de Rho-Chapelle. Derivar esse primeiro termo. E a derivada de cosseno, a gente sabe que a derivada, ó, derivada de cosseno cosseno φ vai ser igual ao ângulo, a derivada do ângulo temporal vezes o... Na verdade é um menos, né? Porque aqui vai ficar o menos seno. Derivada de cosseno menos seno. A gente vai colocar aqui, menos seno de φ. Daí isso é igual a menos seno φ. Ficar exatamente isso. E a derivada de seno φ vai ser igual a cosseno, primeiro deriva o ângulo, né? Porque está em é um ângulo temporal também. Derivada de seno φ vai ser cosseno φ. Então aqui a gente obteve essas duas derivadas para facilitar aqui no nosso da questão 2. Então a derivada temporal de Rho-Chapelle vai ser a derivada de Rho-Chapelle. Aí aqui vai ficar, ó, a gente tem cosseno φ, assim ficou melhor. A gente vai ter o cosseno φ na direção I. Então a gente já viu a derivada de cosseno φ vai ser menos φ ponto vezes seno φ. Então é exatamente isso que vai ficar aqui. Menos φ ponto seno φ. Agora a derivada de seno a gente já viu aqui o que vai ser. Então é só a gente colocar mais φ ponto cosseno φ. E é isso. Agora a gente vai fazer o que? Como os dois termos estão... eu esqueci de colocar a direção. Aqui é I-Chapelle e aqui é J-Chapelle. Estão multiplicando os dois, a gente vai colocar esse φ ponto em evidência. Então a gente vai ter que o Rho, ó, Rho ponto, Rho-Chapelle ponto vai ser, ó, o φ ponto que multiplica menos seno φ mais, na direção I, né, mais φ na direção J. Eu só coloquei esse φ ponto em evidência. Então a gente tem aqui, ó, que isso aqui, ó, esse termo aqui, não estava pegando. Esse termo aqui é exatamente o versor φ, o Phi-Chapelle. Então a gente tem que a derivada de Rho-Chapelle, ó, Rho-Chapelle ponto é o φ ponto multiplicado, ó, pelo Rho-Chapelle. Pronto. Já o Phi-Chapelle, deixa eu fazer bem aqui para ficar melhor.
vai ser igual, aí a gente deriva ele, né? Deriva esse termo aqui, que é o chapéu. Em relação ao tempo, a gente vai obter o seguinte: menos seno φ vai ser, a gente vai conservar o menos, né? E vai derivar o ângulo, porque está variando com o tempo. Então vai vir um φ ponto. E a derivada de seno é cosseno. Cosseno positivo vai permanecer aqui, o cosseno de φ, na direção e chapéu. Aí o segundo termo é cosseno. Só que a derivada de cosseno a gente já viu aqui, ó, que vai ser menos seno. Aí o ângulo passa a derivada também, então vai ficar assim, ó, menos o φ ponto seno de φ. Pronto, a gente derivou esse φ chapéu. Aí a gente vai colocar o menos o φ ponto em evidência, porque os dois termos estão negativos. Então, para simplificar ainda mais, a gente tem aqui, ó, o φ chapéu ponto vai ser o menos φ ponto, que multiplica o cosseno na direção i, menos o seno. Não, é mais, ó. Tá vendo? Esse é um erro comum. A gente ia repetir esse termo aqui, negativo, mas a gente não colocou o menos em evidência. Quando a gente coloca o menos em evidência, todos os termos daqui de dentro vão trocar o sinal. Então, se aqui está negativo, vai ficar positivo. E se aqui está negativo, a gente vai colocar ele positivo. Porque quando fazer a distributiva, vai ficar negativo. Entendeu? Seno φ, isso aqui está na direção J, na direção J. Quem é esse cosseno I mais o seno φ na direção J? É justamente o rho chapéu. Então esse termo aqui, ó, é rho chapéu. Aqui que a gente viu aqui em cima. Então o φ chapéu, ponto, derivado em relação ao tempo, vai ser menos φ ponto, multiplica rho chapéu. Essa é a número 2. Pronto. Explicada, e vamos só reolhar tudo de novo. Então, calcule as seguintes derivadas, porque eu acho que a câmera não tinha pegado. Tudo bem. A gente fez como a gente só tem dois tipos de derivada de cosseno e de seno, a gente fez aqui em cima, ó. Derivada de cosseno do ângulo φ vai ser esse ângulo passa para fora, como derivado temporal, que ele está variando com o tempo. Então a gente tem o φ ponto. A derivada de cosseno, a gente sabe que é menos seno, e o ângulo, a gente repete o ângulo, menos seno φ. Aí eu só repeti isso arrumando aqui, ficou menos φ ponto seno φ. A derivada de seno, que é o outro termo que vai aparecer, eu fiz para simplificar, então vai ficar derivada de seno, a gente sabe que é cosseno, e a gente tem que derivar o ângulo aqui, então vai ficar um φ ponto, vai ficar φ ponto cosseno φ. Então, com essas duas derivadas, a gente resolve tudo da número 2. Então a gente vai fazer o que, ó? A gente vai derivar o rho chapéu, ó, em relação ao tempo. Então a gente já tem a derivada desse termo. Cosseno φ é o menos φ ponto seno θ. Então a gente só repete aqui, ó. Φ ponto menos seno θ aí na direção i chapéu. Mais a derivada de seno φ. Quem é? É φ ponto cosseno φ. Então é só repetir aqui na direção j. Depois disso eu coloquei o φ ponto em evidência. Coloquei aqui, ele está positivo, então os termos vão continuar com o mesmo sentido, que é o seno aqui vai continuar negativo e aqui vai continuar positivo. Eu só repetir, e esse termo aqui, ó, é justamente o vetor unitário rho chapéu, que está aparecendo bem aqui. A gente só repete para simplificar ainda mais. No segundo caso, ele pede para a gente derivar o vetor unitário φ chapéu, né? Φ chapéu ponto, derivado em relação ao tempo.
Aí o que que a gente fez, ó? A gente pegou aqui, ó, menos seno φ. A gente sabe qual é a derivada do seno. Então é isso aqui, como aqui está um menos, vai ficar negativo. Então, menos φ ponto, cosseno φ negativo na direção I chapéu. Aí aqui, ó, derivada temporal de cosseno φ. A gente sabe qual é a derivada de cosseno. Então é menos ponto, é menos φ ponto, seno φ. Então tá aqui. De novo eu tirando da câmera. Então é exatamente isso aqui, ó. Eu derivei o seno, né? Derivada de seno φ já está aqui, o φ ponto, cosseno φ negativo. E a derivada do cosseno vai ficar um menos seno, né? Então o final vai ficar menos φ ponto seno φ, tá aqui. Isso eu coloquei em evidência o menos e o φ ponto, para ficar mais simplificado. Então, tirando, colocando um menos φ ponto, a gente vai colocar esses dois termos em evidência e eles vão ficar positivos, porque quando a gente fizer a distributiva vai ficar negativo os dois termos. E então a gente vai obter que esse cosseno φ na direção I e o seno φ na direção J é o Rho chapéu, como a gente pode ver aqui em cima. Com isso a gente conclui o número 2, colocando que a derivada temporal de φ chapéu é igual a menos φ ponto que multiplica o chapéu.